Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Menezes e estou trazendo mais uma aula aí sobre a legislação extravagante para o concurso de delegado de polícia da Polícia Civil de São Paulo. A gente vai trabalhar hoje a Lei Maria da Penha e outras 3 leis que estão relacionadas com a violência contra a mulher. 2 delas estão diretamente relacionadas e a outra, na verdade, não tem uma relação direta, porque fala sobre assédio sexual no geral, né? Não especificamente vítimas mulheres, mas eu trouxe junto aqui por ter um tema mais ou menos parecido, né? A gente está falando aí também de violência sexual. Então a gente vai trabalhar essas 4 leis. A Lei Maria da Penha, trazendo os aspectos mais relevantes aí que a gente tem tanto da lei, como a gente sabe que a VUNESP é uma banca que gosta de cobrar dispositivo legal, então tentei trazer aí alguns pontos que eu acredito que tem chance de cair. Vamos falar um pouquinho também sobre alguns julgados, né, e trazer alguns aspectos aí, tanto da jurisprudência quanto da doutrina. Em relação às outras 3 leis, são 3 leis bem pequenas, são leis não muito relevantes, digamos assim, né, não são leis que a gente costuma ver nos editais da polícia, nem nenhum edital na verdade, mas são leis bem recentes, né? E a gente tem chance sim de ser cobrada essa parte de legislação mais periférica. Então, para que vocês não percam tempo fazendo a leitura ou tentando pelo menos memorizar tudo que tem lá dentro que vocês não vão conseguir, eu tentei trazer aqui e destacar os pontos que eu acredito que tem mais chance de prova, tá? Compensa você fazer a leitura na sua casa? Com certeza. A minha visão vai trazer aí o destaque de alguns pontos, mas pode ser que você aí na leitura tenha um insight aí e é importante ter uma noção geral também, tá? Mas eu acredito que se for ter cobrança em relação a essas outras 3 leis, vai aí ficar pelos artigos que eu trouxe de destaque para vocês, tá? Então, vamos lá para nossa aula. Então vamos lá, pessoal, como eu falei para vocês, Lei Maria da Penha e essas outras 3 leis aqui, tá? Não vou ler o número para vocês não, uma de 2021 que fala da Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à violência contra as mulheres, vai trazer a questão das estatísticas, desses números em relação da violência contra as mulheres. A segunda e a terceira lei são leis de 2023, ou seja, leis desse ano, é assunto muito recente, em que pese não seja tão relevante aí se a gente comparar com outras leis mais conhecidas, digamos assim. Uma fala sobre o Programa de Prevenção ao Assédio Sexual e outros crimes sexuais, né, outros crimes contra a dignidade sexual aí no âmbito da administração pública direta e indireta. É o que eu falei que não é necessariamente ligada aí à violência contra a mulher. E a outra fala sobre a criação e funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher, das delegacias especializadas, tá? Esse ponto aqui, eu acredito que essa lei aqui tem mais chance de cair ainda, porque essa sim tá diretamente ligada ao concurso, então tem assim super pertinência temática, acho que a gente não pode deixar de passar pelos dispositivos que são mais importantes. Vamos lá então, vamos começar a falar sobre a Lei Maria da Penha. Eu tentei trazer não aspectos que a gente já tá cansado de saber, né? Eu não vou aqui ficar falando para vocês quais são os tipos de violência, é lógico que é importante que você tenha esse conhecimento, mas a ideia aqui é eu tentar chamar a atenção para outros pontos, né? A gente vai falar de pontos mais óbvios? Vai, mas a ideia é realmente tentar destacar outros pontos. Eu não vou trabalhar a lei inteira com vocês, trabalhando a quem se aplica a Lei Maria da Penha, né? No geral, a gente precisa saber que a gente tem uma lei que se aplica em relação à violência de gênero, né? A lei é bem específica, tanto que a gente tem agora jurisprudência, a gente vai falar sobre isso, da aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres transgênero, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a aplicação da Maria da Penha, ela não utiliza como critério um critério biológico, ela fala sobre violência de gênero, né? E não violência de sexo, violência de gênero. E é por isso que a lei é bem enfática ao dizer que ela se aplica independentemente de qualquer coisa, né? De classe social, de escolaridade e também em relação à orientação sexual. Então, não só a orientação sexual não é um impeditivo para a aplicação da Lei Maria da Penha, portanto, eu tenho a possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha em relação homoafetivas entre mulheres, por exemplo, como eu também tenho agora, de forma mais vanguardista ainda, a aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres transgênero, mulheres que têm gênero feminino, mas que o sexo biológico corresponde ao sexo masculino, tá? Perfeito. O que eu não tenho aplicação da Lei Maria da Penha quando a vítima for homem? Então, essa possibilidade não existe.
lá no comecinho da Lei Maria da Penha, discutiu-se a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, ventilou-se a possibilidade de eu fazer uma análise do caso concreto e aplicar a Lei Maria da Penha aos homens. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é mais possível. Então, eu tenho Lei Maria da Penha para aplicar às vítimas mulheres. Ali, o agressor ou a agressora pode ser uma outra mulher, se eu verificar aí as situações que englobam a Lei Maria da Penha, né? Violência doméstica, relações de afeto, independentemente de coabitação, né? Então, eu posso morar junto, eu posso ser simplesmente namorado, companheiro que não mora junto, pode ser ali um pai contra uma filha, um irmão contra uma irmã, porque eu vou ter as relações de violência doméstica, mas eu preciso ter essa violência baseada no gênero, tá? E a gente vai falar sobre um artigo muito importante no final, um artigo novíssimo aí, que fala sobre esse aspecto, ok? Então vamos lá, passou por essa introdução, vamos trabalhar em alguns pontos específicos que eu quero trazer aqui para vocês. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Gente, isso aqui é um ponto importante, antes da gente adentrar, é o seguinte, a gente tem a Lei Maria da Penha. Antes da gente falar de medida protetiva e antes da gente falar da parte criminal, digamos assim, eu tenho toda uma parte que fala sobre atendimento na Lei Maria da Penha. E muitas vezes a gente não faz a leitura desses dispositivos. Ah, Juliana, mas é porque não cai muito pouco, cai muito menos, é verdade. Mas eu sou um pouco desconfiada porque a gente tem visto que a prova tem inovado muito e trazido assuntos diferentes. A cobrança da lei não é de artigos específicos quando está no seu edital, é da lei na íntegra. Então eu posso ter a cobrança, vale a pena fazer uma leitura. Alguns conceitos podem ser importantes, alguns aspectos gerais da lei podem sim ser objeto de cobrança, tá? E é um desses aspectos que eu vou trabalhar com vocês porque isso aqui é novidade legislativa. E as bancas gostam de novidade legislativa. Eu sempre falo, vai revisar uma lei antes da prova, abre o site do Planalto, dá um Ctrl F 2023, 2022, 2021. Vê aí as atualizações legislativas dos 3 últimos anos. Não tive tempo de ler nada nessa lei. Vou ver se tem atualização legislativa. As bancas costumam querer pegar você na novidade que você não conhece, tá? Artigo 9º, parágrafo 4º. Aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Aí é importante, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, o SUS, de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica, beleza, não vou fazendo leitura aqui de tudo para você. Então eu preciso saber que agora aquele agressor, ele vai ressarcir os custos de saúde. E aí como é que vem na sua questão? Você não leu esse artigo, você não conhece. Aí vem na sua questão que o agressor vai ser obrigado a ressarcir os custos de saúde empreendidos aí pela vítima, desde que ela não tenha sido atendida pelo SUS. Faz sentido? Faz sentido. Você para pensar, beleza, ele vai indenizar a vítima. Se a vítima não teve que custear nada, ele não vai ter que indenizar nada, não. Ele vai ressarcir ainda que esse atendimento tenha sido feito pelo Sistema Público de Saúde, tá? Então, isso aqui é aquela coisa, se eu li eu não esqueço mais, gente, é muito simples, só que eu preciso ter conhecimento, porque a prova vai trabalhar de um jeito que se eu não conhecer o teor do artigo, ela vai me enrolar pela lógica, porque se você parar para pensar, pode ser até lógico, ele não tem que ressarcir se ela não pagou nada, tá? Perfeito. Parágrafo 5º, esse aqui também é muito importante pra gente. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então aqui eu tenho vários dispositivos. Alguns estados têm aqueles dispositivos botão do pânico, às vezes é um aparelhinho, às vezes, sei lá, é um aparelho celular específico que a vítima vai utilizar. Eu tenho as tornozeleiras eletrônicas, então tudo aquilo que for utilizado para o monitoramento, para fazer valer aí as medidas protetivas na proteção da vítima, também terão seus custos ressarcidos pelo agressor, tá? É lógico que na prática, vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Porque muitas vezes o agressor também não vai ter recursos e vai ficar por isso mesmo, mas pelo menos aqueles que têm recursos, vamos ver se a gente consegue tirar aí essa indenização. Outros artigos importantes, parágrafos importantes do mesmo artigo. Esses ressarcimentos não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher ou dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. Então, 2 pontos importantes que são óbvios, mas que a gente precisa saber.
Então eu vou lá, o cara é casado com a mulher e ele vai ter que ressarcir os danos aí pro SUS, ele vai ter que ressarcir aí os danos da tornozeleira, do botão do pânico, mas ele não vai conseguir por isso pagar a pensão dessa mulher e dos filhos. Então a gente vai ter que pegar os recursos dele, vender os imóveis dele para poder pagar. Não pode afetar de forma nenhuma a vida dessa mulher, desses dependentes, logicamente, senão não adianta nada, né? Senão a gente está fazendo uma coisa para punir o agressor e vai acabar punindo a vítima. A gente vai ter aí uma revitimização. Não é o caso, não é? Então precisa ser de uma forma que não vá afetar aí a vítima ou os seus dependentes, tá? E também esse ressarcimento desses custos não vai importar em atenuante de nenhuma forma, nem vai ensejar a substituição da pena, não tem nada a ver com a pena aplicada, tá? Então é um ressarcimento dos custos que não vai ter reflexos sobre a pena aplicada ao agressor. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular os seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, tá? Então aqui é relacionada à área da educação, não é tão relacionada à nossa parte, mas pode cair sim como uma prioridade que a mulher vítima tem, tá? E esses dados aí dessa vítima que precisou mudar, às vezes não é nem perto da sua casa, mas ela precisa mudar essa criança por questão de segurança para um outro local, ela vai ter esses dados do seu endereço sigilosos, tá? Então assim, ainda que o pai da criança, digamos assim, seja pai da criança ali que está matriculada, ainda assim ele não vai ter direito ao acesso a essas informações de matrícula se possibilitar chegar aí na vítima, tá? Vamos lá. Afastamento do lar, artigo 12C, tenho certeza que você tá careca de saber, mas eu preciso falar caso você não esteja, tá? Então a gente já utiliza aí como uma revisão, se você estiver careca de saber. Esse artigo 12C traz a possibilidade do delegado de polícia e do policial aplicar diretamente uma das medidas que estão incluídas lá nas medidas protetivas de urgência, mas aqui ela não vem como uma medida protetiva de urgência especificamente, ela vem como uma medida autônoma de afastamento do lar, uma medida emergencial. É a possibilidade do delegado e do policial aplicarem essa medida emergencial, certo? Independentemente aí de uma avaliação prévia do juiz do Poder Judiciário. Esse artigo que é recente, também foi submetido aí a uma análise de constitucionalidade e foi declarado já constitucional, tá? Não tem mais discussão sobre isso. Nem teria porquê. Aqui, gente, é totalmente briga de egos, né? Na verdade, na minha opinião, como delegada de polícia, eu acredito que as medidas protetivas de urgência deveriam ser aplicadas pelo delegado de polícia ali de imediato e submetidas à apreciação do Poder Judiciário em 24 horas, que poderiam manter ou revogar aí essas medidas protetivas de urgência, né? Eu acredito que assim você atenderia muito mais o espírito das medidas protetivas, você conseguiria atender a vítima de forma muito mais eficiente. E se o juiz entendesse que não são cabíveis ali as medidas protetivas, seriam apenas 24 horas, né? O dano aí para o agressor é muito pequeno, é o que? O afastamento do lar, a proibição de se aproximar, né? Se a gente parar para pensar que a gente realiza prisão em flagrante, que a gente adota a medida mais gravosa que a gente tem no direito, que é a restrição da liberdade, e só em 24 horas o juiz vai analisar, por que não uma medida que importa aí uma restrição muito menor, às vezes somente de proibição de contato, de afastamento, não poderia ser aplicado diretamente, né? Mas aí a gente não veria talvez tantos casos como esses da vítima que comparece na delegacia de polícia, que pede a medida protetiva, mas até essa medida protetiva ser analisada, ser deferida, até o agressor ser intimado, né, tem um lapso temporal aí em que uma tragédia pode acontecer. As medidas protetivas, elas não são um passe de mágica que impede que alguma coisa aconteça, mas sem sombra de dúvida são medidas importantes aí em prol da segurança da vítima. Artigo 12C. Verificada a resistência de risco atual ou iminente, então é um risco que já está acontecendo ou está prestes a acontecer, seja a vida, integridade física, psicológica, etc. e tal, o agressor será imediatamente afastado do lar pelo juiz,
Perfeito, até aí tudo bem? Aí sim, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, aquele município, ele não tem juiz. A divisão do poder judiciário, ele é feito em jurisdição. Então, eu tenho algumas regiões em que eu tenho uma comarca, que é a cidade central, e eu vou ter os termos judiciários, que são as outras cidades dessa região, mas que não tem juiz, que os juízes respondem, né, por esses termos, mas eles não ficam fisicamente no local. O município não é sede de comarca, é um termo judiciário e a vítima precisa ali, tem um risco atual ou iminente, o delegado de polícia pode afastar esse agressor do lar. Perfeito. Agora imagina que o município não é sede de comarca e o delegado também não está no local. O policial que faz o atendimento dessa vítima pode realizar o afastamento do lar? Pode realizar o afastamento do lar, tá? Então pode pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e o delegado não estiver disponível no momento, tá? Ou seja, não tem delegado lá no momento em que a vítima vai relatar o fato. Aqui quando ele fala o seguinte, gente, no momento da denúncia, não é a denúncia lá exordial que inicia o processo penal peça do Ministério Público, não, tá? Aqui é na denúncia da vítima, tá? No relato aí do fato. Perfeito. O juiz vai ser comunicado no prazo de 24 horas, então o delegado ou o policial tem que comunicar ao juiz em 24 horas e o juiz tem mais 24 horas para decidir aí se mantém ou se afasta a medida adotada pelo delegado ou pelo policial, tá? Ouvido aí, dando ciência aí ao Ministério Público. Perfeito, é isso, tá? Esse é o ponto mais importante aqui do 12C. Então, não é que a gente tenha a possibilidade do delegado de polícia aplicar uma medida protetiva. O que acontece é que o afastamento do lar é também uma medida protetiva, mas aqui ele vem como uma medida autônoma. Então, é possível que o delegado afaste do lar havendo risco atual ou iminente, tá? Inclusive, isso aqui pode ser até objeto aí de uma pergunta, ou pelo menos de um item aí de uma pergunta discursiva, ok? Vamos lá então. Outro ponto importante, ação de divórcio, é o que eu falei pra vocês. Ah, mas não é criminal, isso aí não vai cair pra gente, cai, tá? Então a gente precisa estar atento também a esses outros dispositivos. Artigo 14A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução da união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então eu tenho uma vara criminal em que em tese não teria competência para fazer a análise aí de uma ação de divórcio, mas a Lei Maria da Penha tenta ampliar as garantias para essa vítima. Então, traz a possibilidade dessa vítima propor aí uma ação de divórcio ou de dissolução da união estável pro próprio juizado de violência, em que às vezes ela já tem ali pedido uma medida protetiva, né, já está tramitando aí essa causa criminal, ela já pede no bojo no mesmo processo, tá? Porém, esse juizado criminal, esse é o ponto mais importante, vai trabalhar somente a questão do divórcio e da dissolução da união estável. Não vai trabalhar os temas correlatos, como, por exemplo, a partilha de bens. Então, não vai resolver questões patrimoniais. Vai resolver ali o divórcio, né? Eu simplesmente vou divorciar, eu vou simplesmente fazer aí a dissolução da união estável. A partilha de bens, ela vai ser resolvida aí sim, dentro de uma ação civil, tá? Esse é um ponto importante porque às vezes são questões separadas, é importante a gente saber. Muitas vezes o casal quer se separar e fala assim, a gente não fez ainda o divórcio porque a gente não conseguiu resolver a partilha de bens, porque a gente não conseguiu ainda entrar em um acordo em relação à guarda dos filhos. Não precisa. Em toda ação de divórcio ou de dissolução da união estável, liminarmente eu já consigo o ponto mais importante, que é me divorciar. Eu não preciso resolver de imediato a partilha de bens ou a guarda dos filhos, tá? Por isso que aqui eu posso fazer essa divisão. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens, tá? Então, eu não preciso decidir ali naquele momento. Eu faço o divórcio no juizado e depois a partilha de bens eu vou resolver na ação civil. Perfeito? Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução da união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver, tá? Então, vai continuar aí onde já iniciou, tá? Vamos lá. Esse ponto aqui é importante porque a gente tem tanto uma ADI, a gente que foi objeto de um informativo também, e aí eu quero trabalhar com vocês. A audiência de retratação traz a possibilidade da vítima, perante o juiz em audiência especialmente designada, retratar-se da sua representação oferecida. Perfeito. Então vamos lá.
Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, primeiro vamos falar de alguns pontos importantes. Nossa, mas eu tenho representação na Lei Maria da Penha? Sim. Vamos fazer uma divisão aqui importante. Em regra, o tipo de ação penal, seja ação penal pública condicionada à representação, incondicionada à ação privada, vai seguir a regra que está lá no Código Penal ou em alguma legislação extravagante que tenha determinado crime, certo? A Lei Maria da Penha, ela não traz crimes, tirando o crime de descumprimento de medida protetiva que a gente vai trabalhar, ela não traz crimes, perfeito. Então eu vou aplicar a Lei Maria da Penha aos crimes que estão dispostos, por exemplo, lá no Código Penal. Perfeito. A Lei da Maria da Penha em si não vai modificar essa ação penal. Então, eu vou seguir a ação penal aplicada lá no Código Penal, regra geral. Perfeito? Perfeito. O que acontece? A única coisa que eu tenho de diferente aqui, se o crime envolver violência física, a ação penal será pública incondicionada, tá? Se não envolve violência física, vai ser a ação penal disposta lá no Código Penal. Então, vai modificar a ação penal do crime de dano? Não vai. Vai modificar de injúria, de difamação, de calúnia, de ameaça? Não vai. Então, se eu continuo precisando da representação, ou se eu tenho uma ação privada, aqui no caso que eu vou precisar da representação, né, da vontade, da manifesta vontade da vítima, para prosseguir aí, isso não vai modificar. Então, vamos pensar aqui no caso concreto para ficar mais fácil, para vocês entenderem, né, como faz diferença pra gente. A Polícia Militar recebe um chamado de uma vítima que está sendo ameaçada pelo seu marido. Esse pessoal é encaminhado lá para a delegacia. Pode haver prisão em flagrante em um delito de ameaça? Se for aqui no bojo da Lei Maria da Penha, sim. Por quê? Porque eu não tenho aplicação da Lei 9.099. Eu não tenho a instauração de termo circunstanciado de ocorrência. Na Lei Maria da Penha, eu tenho inquérito policial sempre. Inquérito policial, eu não tenho Lei 9.099. Então, eu não tenho TC, eu tenho inquérito policial. Perfeito. Então, em regra, eu posso ter prisão em flagrante, verificada logicamente as hipóteses do 302 do Código de Processo Penal, em qualquer crime da Lei Maria da Penha. Perdão, em qualquer crime, estando aí no bojo da Lei Maria da Penha. Perfeito. Qualquer crime pode ensejar uma prisão em flagrante. Mas, naqueles crimes em que a ação penal pública é condicionada à representação ou que a ação é privada, eu preciso da manifesta vontade da vítima para realizar essa prisão em flagrante. Ameaça, tem violência física? Não tem violência física. Eu preciso perguntar para a vítima, você quer dar prosseguimento? Você representa? Você quer dar andamento aí a um eventual processo? Você quer dar andamento a um inquérito policial? Sim, eu quero, beleza. Esse cara pode ser preso em flagrante. A vítima diz, não, eu não quero. Eu quero somente as medidas protetivas. Eu vim aqui até a delegacia, mas eu não quero. Eu não quero representar, né? Eu não quero dar continuidade. A prisão em flagrante não vai ser realizada, tá? Agora, envolveu violência física, uma lesão leve, que seria ação penal pública condicionada à representação. Mas se for Maria da Penha, vai ser ação penal pública incondicionada. Ah, mas é vias de fato, ele só empurrou, ainda assim vai ter prisão em flagrante, tá? Aqui seria pública porque é lá da Lei de Contravenções Penais. Então, uma lesão leve que teria em tese uma ação penal pública condicionada à representação, aqui na Maria da Penha, ela vai ser ação penal pública incondicionada. Mas isso vale somente para violência física. Se não tiver violência física, regra geral, tá? Tá, beleza, show de bola. Vítima chegou lá na delegacia e falou, não, eu quero sim dar continuidade. É uma ameaça, mas eu quero dar continuidade. Perfeito. O cara é preso em flagrante, fica preso, vai para audiência custódia no dia seguinte, antes do recebimento da denúncia. Lembrando que, quando não for Lei Maria da Penha e eu falar em retratação, essa retratação ela pode ser até o oferecimento da denúncia, que é um ato anterior, tá? Aqui na Lei Maria da Penha, para possibilitar uma intervenção da vítima um pouco maior, eu tenho uma elasticidade. Então, até o recebimento da denúncia, essa vítima pode se retratar da representação oferecida. Tá, o cara foi preso, ameaça, antes do recebimento da denúncia, a vítima fala, eu não quero mais dar andamento à ação penal. Na prática, o que acontece? Ela vai lá na delegacia e diz assim, olha, eu não quero mais a continuidade.
Aí você diz para ela, infelizmente aqui a gente não pode fazer nada, você precisa marcar uma audiência, vai lá, fala com o seu advogado na defensoria, vai no fórum, porque essa vítima só pode se retratar da representação oferecida numa audiência especialmente designada, tá? Beleza, perfeito. O que vinha acontecendo na prática? O seguinte, para que eu tenha essa audiência marcada, para que ela se retrate dessa representação, a vítima precisa manifestar que ela não quer dar andamento no processo. Mas o que vinha acontecendo? Essas audiências estavam sendo marcadas de ofício. Então era assim, chegava o processo, chega o inquérito lá no Poder Judiciário de uma ameaça, de uma injúria, de uma calúnia, em que a vítima ofereceu ali a sua manifesta vontade de fazer correr o negócio. Beleza. O que os juízes faziam? Marcavam essa audiência aqui do artigo 16 da Lei Maria da Penha. A vítima não disse nada, ela não manifestou em nenhum momento que ela não quer dar continuidade, mas marcava essa audiência, chamava a vítima lá e dizia assim, a senhora quer dar continuidade? E o que acontece quando você faz isso? É tão difícil muitas vezes para a vítima ter coragem de dar andamento no processo, que se você chama ela para um ambiente que é opressor, né? Ali no Poder Judiciário, a audiência, o juiz pergunta, você quer dar? Parece quase uma coação para que ela desista ali do processo, né? E a gente não sabe como essas audiências vinham sendo conduzidas, tá? Então, o que disse o STJ aqui, perdão, o que disse o STF aqui na ADI 7267? Vamos lá. Julgou parcialmente prudeciente de modo a reconhecer a inconstitucionalidade da designação de ofício da audiência nele prevista no artigo 16, assim como da inconstitucionalidade do reconhecimento de que eventual não comparecimento da vítima de violência doméstica implique retratação tácita ou renúncia tácita ao direito de representação. Então, olha só o que acontecia. Eu marcava uma audiência de ofício sem que a vítima dissesse absolutamente nada dela não querer, e se ela não comparecesse, eu ainda entendia que ela estava renunciando tacitamente. Então, eles transformaram a audiência, que é para a vítima manifestar o seu desinteresse na continuidade, retirar ali a sua representação, como uma necessidade de confirmação da representação. Eu não preciso confirmar a representação oferecida. Uma vez que a vítima manifeste, ainda que lá no início, lá na delegacia, que ela quer dar continuidade, ela quer dar continuidade. Se ela não disser voluntariamente nada em sentido contrário, esse processo tem que continuar até o final, tá? Então, esse foi o entendimento, só para vocês entenderem o que essa DI quer dizer, ok? Isso aqui tem cara de prova? Pra mim, isso aqui tem muita cara de prova, inclusive prova discursiva, tá? Se for cair alguma coisa de Maria da Penha, se eu pudesse fazer uma aposta, eu ia fazer a aposta nesse julgado aqui, tá? Então é importante vocês entenderem o que estava acontecendo. A audiência tinha sido transformada numa audiência de confirmação da representação. E se ela não comparecesse, entendia-se que ela tinha tacitamente se retratado. Ok? Ficou claro para vocês? Perfeito. Vamos andando então. Pena de multa, artigo 17, a gente tem um informativo importante. Olha só, o artigo diz o seguinte, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras penas de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Olha só o que o informativo diz. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a aplicação de pena de multa isoladamente, mesmo no caso de crime de ameaça, que prevê em seu preceito secundário a pena de multa de forma autônoma. Então, no crime de ameaça eu tenho a pena ou multa, a possibilidade da aplicação da pena de multa isoladamente. Mas o artigo 17 diz que não pode ter aplicado isolado de multa. Olha como a gente quer, de toda forma, afastar até mesmo a proteção legal que a lei traz. O artigo 17 já dizia isso, mas precisou o STJ confirmar que o artigo 17 diz isso, tá? Então, assim, aqui é praticamente uma confirmação aí desse artigo. Poxa, mas será que quer dizer isso mesmo? Aqui diz que não pode ter pagamento isolado de multa. Mas será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo, tá? Não pode ter. Ah, mas o crime traz a pena de multa como uma pena autônoma. Ainda assim, se for Maria da Penha, não pode, tá? É só isso, é bem simples. Medidas protetivas de urgência. Não vou ficar falando aqui sobre todas as medidas protetivas, pelo amor de Deus, tá? Vamos trabalhar rapidamente pontos importantes aqui. Parágrafo 4º.
As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária. Perfeito, não preciso de uma dilação probatória. A partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial, delegado de polícia, ou da apresentação de suas alegações escritas. Beleza. E poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial. Perfeito. Vamos chegar no ponto que eu quero trabalhar com vocês, tá? Aqui, parágrafo 5º. Aqui é muito importante. Isso aqui eu tenho de novidade também relevantíssima. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente de tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. O que acontecia e qual era a discussão que nós tínhamos era a seguinte: a vítima chegou lá na delegacia, aquela mesma vítima lá da ameaça, e ela disse assim: olha, eu não quero representar, eu não quero que ele seja preso, eu não quero dar andamento aqui ao flagrante, mas eu quero pedir medidas protetivas de urgência. E aí o que acontecia? Tinha aí quem entendesse o seguinte: olha, não, se você não quer dar continuidade, e se você não quer representar, então você também não vai ter direito às medidas protetivas de urgência. Só que a gente acaba tirando uma ferramenta de proteção da vítima e condicionando ela a dar andamento num processo que talvez ela ainda não esteja preparada para fazer isso. Então, o espírito da lei não pode ser castigar a vítima ou educar a vítima à força. Né? Você vai sair desse ciclo de violência à força. Você quer medida protetiva, então você tem que processar o cara e deixar ele ser preso. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Então a vítima inserida num ciclo de violência, muitas vezes ela tem dificuldade em dar andamento aí ao processo, mas ela quer a medida protetiva, porque ela quer a proteção. Ela não quer andamento, ela não quer mais saber do cara, ela não quer prejudicar a vida dele, ela não quer fazer nada. Ela só quer ficar livre. Ela só quer a medida protetiva para ficar livre dele. E antes ela estava sendo impedida se ela não desse andamento ali a coisa. E agora acabou isso, porque não precisa nem do registro do BO. Então nós temos uma autonomia completa das medidas protetivas de urgência. A gente verifica agora que as medidas protetivas de urgência não têm um caráter criminal, porque elas não precisam estar associadas a uma tipificação. Mas qual é o crime? Eu não preciso da tipificação. Se ela entende que ela está vivendo uma situação de violência, de opressão, de perseguição, de qualquer forma, ela não precisa sequer do registro do boletim de ocorrência, tá? Basta que ela requeira as medidas protetivas de urgência. Como na prática isso vai ser estabelecido, a gente ainda não sabe, tá? Na delegacia ela vai conseguir pedir, ela vai precisar ir na defensoria, diretamente no fórum, a gente não sabe ainda como vai funcionar, mas não precisa mais nem do registro do BO. Isso aqui, se a pessoa não leu, e você pensa assim, não, mas todo mundo sabe essa atualização, não sabe não, tá? E se a pessoa não leu essa atualização aqui, ela chega lá e fala assim, olha, a medida protetiva não precisa nem do registro do BO. Nossa, pelo amor de Deus, né? Claro que precisa do registro do BO. Não precisa, tá? Não precisa de nada. Se ela quiser só pedir a medida protetiva, ela pode. Lógico, pode ser indeferida? Pode. Ela precisa justificar uma situação de violência, independentemente da tipificação? Sim, obviamente, né? Precisa ter uma justificativa, ela precisa estar correndo algum risco para ter medida protetiva, mas ela não precisa de mais nada, tá? Outro ponto importante. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, etc. e tal. Por quê? Antes havia uma discussão de qual é o prazo de validade dessas medidas protetivas de urgência. Inclusive, a gente tem um julgado um pouquinho mais antigo, não muito antigo não, tá? 2020 talvez, 21, não sei. Que dizia que essas medidas protetivas elas não podem ser eternas, elas precisam ser revistas a todo momento pelo juiz. Não está necessariamente em conflito com isso aqui, tá? Mas a gente tem que ver se esse posicionamento vai ser de alguma forma revisto, até agora não. Então, discutia-se se o prazo de validade das medidas protetivas eram de 6 meses, então era mais ou menos assim. Medida protetiva, no 8º mês ali depois, a vítima falava, poxa, ele se aproximou de mim. Mas essas medidas aqui não estão mais válidas. Valiam só 6 meses. Da cabeça de quem, né, que valia 6 meses? Então, às vezes, estava na decisão judicial. Essa decisão vale por 6 meses. Tem prazo certo agora? Não tem prazo certo. As medidas protetivas vão persistir enquanto houver situação de risco. Agora, como essa situação de risco vai ser avaliada? O juiz vai ter que fazer essa análise periódica? Talvez. Chamar a vítima para saber se essa situação de risco se mantém?
Talvez, porque de fato a gente também não pode ter uma medida restritiva que se perpetue aí no tempo sem justificativa. Mas, se durar anos a situação de risco, as medidas protetivas também vão vigorar por ano, tá? Elas não vão se expirar por um critério temporal, mas aqui pelo critério fático de haver ou não situação de risco. Perfeito. Medidas protetivas aqui, não vou ler para vocês quais são, vou só destacar essas duas últimas aqui, tá? Uma de 2019 e uma de 2023, 2 pontos importantes. Aqui é importante. Eu tenho uma medida protetiva em benefício da vítima aqui, que possibilita a matrícula dos seus dependentes na instituição de educação básica mais próxima de casa. Lembra que a gente falou disso do atendimento, mas olha só que importante isso aqui. Independentemente da existência de vaga, porque vai ter na prova lá. Medida protetiva de benefício da vítima, que ela pode matricular os seus filhos na escola de educação básica, instituição de educação básica mais próximo da sua casa, se houver vaga. Poxa, você nem vê, você fala, beleza, se tiver vaga, né? Vai fazer o que se não tiver vaga? Independentemente de vaga, a vaga vai ser criada. Bota lá a cadeira dentro da sala, independentemente de vaga, tá? Sétimo, esse aqui é novíssimo assim, do mês passado. Conceder à ofendida auxílio aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica por período não superior a 6 meses, tá? Então, eu tenho a possibilidade da fixação de um auxílio aluguel por 6 meses, tá? Até 6 meses. É uma das medidas e é uma das medidas mais recentes. Traz prazo. Se você não leu, diz lá 1 ano e diz lá, sei lá, 18 meses, 24 meses, qualquer prazo vai parecer óbvio, né? 6 meses, tá? Informativos importantes aqui sobre as medidas protetivas de urgência. Informativo 770 do STJ. Independentemente da extinção da punibilidade do autor, a vítima de violência doméstica deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação, concessão das medidas protetivas. Olha só, isso aqui tem total em total consonância aí com o que a gente tem de novidade da legislação. Por quê? O que acontecia? Eu tinha medida protetiva, tinha tramitado aí um processo criminal e por qualquer razão que fosse, logicamente não a morte do autor, né, gente? Mas eu tenho aí a extinção da punibilidade do autor, automaticamente essas medidas protetivas também se extinguiam. Mas eu não disse agora que a medida protetiva independe do processo, independe de BO, independe de qualquer coisa? Então, qual a relação que eu tenho na extinção da punibilidade, que muitas vezes é um critério processual, para uma situação fática de ainda persistir uma situação de risco? Nenhuma relação. Por isso que vai ter a extinção da punibilidade, para que eu possa revogar essas medidas protetivas, eu preciso ouvir essa vítima para saber se a situação de risco permanece ou não, tá? Isso é o que diz esse informativo. Informativo 764 do STJ. Isso aqui é importante. Olha só. Em vez de eu ler para vocês, vou primeiro falar aqui, vamos imaginar um caso. Imagina que um determinado casal, tá? A Maria e o João, eles moram aqui em São Paulo e eles viajam para o Rio de Janeiro para passar um final de semana. E lá no Rio de Janeiro, o João agride a Maria. A Maria vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência, mas ela não pede medidas protetivas. Ela volta para São Paulo. E aqui em São Paulo, ela pede medidas protetivas. E essas medidas protetivas são deferidas, tá? Mas posteriormente o juiz entende que ele não pode dar prosseguimento aí a o processo das medidas protetivas, porque o local dos fatos é lá no Rio de Janeiro, não é aqui em São Paulo. E aí ele pega e manda o processo para o Rio de Janeiro. Fala, olha, como a agressão foi aí, na verdade é você que tem que dar continuidade aí ao processo das medidas protetivas. O juiz do Rio olha e fala, não, conflito negativo de competência, devolve para o de São Paulo. E diz o seguinte, a lei, ela traz uma proteção para a vítima, de modo que o domicílio dela também pode ser eleito para ser o juízo competente para análise dessas medidas protetivas. Ok, esse caso foi aí para análise do STJ. O que o STJ decidiu? Ele concordou com o juiz aí do Rio de Janeiro. Então, o juízo de domicílio da vítima, ele é competente para análise e processamento do pedido de medidas protetivas de urgência, tá? Então, ainda que a agressão tenha acontecido no Rio de Janeiro,
Se a vítima mora aqui em São Paulo, essas medidas que são de amparo imediato, que tem uma necessidade emergencial aí, elas podem ser requeridas e o processamento pode se dar aqui no juízo do domicílio da vítima. Porém, o julgamento do processo criminal do fato da lesão corporal aí sim vai ser no Rio de Janeiro, porque vai seguir a regra geral do artigo 70 do CPP, tá? Então, pra gente entender, o juízo que defere as medidas de protetiva pode ser o juízo do domicílio da vítima, mas aquele que vai processar criminalmente o fato continua sendo o do local do fato, tá? O juízo do domicílio da mulher vítima de violência doméstica é competente para deferir as medidas protetivas de urgência, mesmo que a agressão tenha ocorrido em outra comarca. Vale ressaltar, contudo, que a competência para julgar o crime é do local dos fatos, tá? Informativo 756 do STJ. O requerido, autor da violência, não será citado para contestar o pedido de medidas cautelares dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Ou seja, o agressor não vai ser chamado para contestar uma medida de protetiva de urgência. Ele não tem que responder, ele não tem que... vamos ver, a vítima disse que está sofrendo uma situação de risco. Vamos chamar o autor para ele contestar e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Não, tá? As medidas protetivas de urgência, elas têm que levar em consideração a palavra da vítima. Então ela vai pedir e vai ganhar? Não, o juiz vai fazer uma análise do que está sendo relatado ali, né? Em quais são os outros elementos de prova que eu tenho. Mas não trazer o autor dos fatos para tentar se defender de uma medida que é de proteção da vítima, tá? E não de acusação ali dele, perfeito? É ilegal a fixação ad eterno de medida protetiva, devendo o magistrado avaliar periodicamente a pertinência da manutenção da cautelar imposta. Foi o que eu falei para vocês lá em relação a eu precisar avaliar a situação de risco, tá? E aqui que a gente falou logo no comecinho, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica, tá? Então, inclusive no deferimento de medidas protetivas de urgência. Crime do artigo 24A, o único crime trazido aí pela Lei Maria da Penha, fala do descumprimento de medida protetiva de urgência. Coisas importantes. Tenho pena de detenção, mas lembrando que eu não tenho aplicação da Lei 9.099, né? Ainda que a pena seja de 2 anos. Aqui, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Essa informação já dizia que eu não tinha medidas protetivas com caráter criminal. Mas foi um juízo civil que deferiu as medidas protetivas. Então não vale o crime aqui, vale. Agora eu não preciso nem ter processo, né? Então, independentemente da competência do juiz, se teve BO, se não teve BO, descumpriu a medida protetiva, praticou aqui o crime do 24A, tá? E aqui é importante, esse crime entra no rol dos crimes que o delegado de polícia não pode arbitrar fiança. Qual é a regra? O delegado de polícia pode arbitrar fiança nos crimes que têm a pena abstratamente até 4 anos a pena máxima, né? Então, se eu tenho uma pena máxima até 4 anos, o delegado de polícia, em regra, pode aplicar aí a fiança em solo policial. Mas aqui eu tenho uma exceção, tá? É um crime inafiançável para o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia fez o flagrante do 24A, ele vai analisar a possibilidade de fiança sendo a pena máxima de 2 anos? Não, por expressa previsão legal, tá? Então, o delegado de polícia vai fazer o flagrante do 24A e a análise da possibilidade de fiança vai ficar para o juiz na audiência de custódia, ok? Porque o delegado de polícia não pode arbitrar fiança. É uma forma de trazer maior segurança. Por quê? Olha só. Tem lógica isso aqui? Lógico que tem lógica. É só para tirar essa possibilidade do delegado de polícia? Não. É o seguinte, eu já tenho uma medida protetiva. Ou seja, eu já tinha uma decisão judicial que impedia ali o agressor de se aproximar da vítima. Ainda assim, essa decisão foi desrespeitada e ele se aproximou da vítima. Essa vítima está numa super situação de risco, com toda certeza. Por quê? Porque ela já buscou o poder judiciário, ela já teve medidas protetivas, ela já vem de uma situação de risco. E as medidas protetivas não foram suficientes para afastar esse agressor. Então imagina, adianta eu prender ele no mesmo dia eu soltar arbitrando fiança? Não adianta, eu vou colocar essa vítima em risco. Por isso que essa possibilidade fica aí para uma análise um pouco mais posterior aí, análise judicial, tá? Perfeito, vamos seguindo. Disposições finais aqui, pontos importantes sobre a Lei Maria da Penha.
Isso aqui é novidade legislativa também, tá? Uma coisa bem chata, mas é importante a gente ter pelo menos uma noção. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Então, eu tenho um banco de dados em que essa medida protetiva de urgência, ela é cadastrada. É um banco de dados aí mantido pelo CNJ, tá? Então, as medidas protetivas de urgência serão após a sua concessão. Isso aqui que mudou, ó. Imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse artigo já existia, mas não tinha dizendo que seria imediatamente registrado. Não tinha prazo, dizia que seria registrado. Então ficava uma coisa meio aberta. A modificação do artigo foi para trazer esse termo aí, imediatamente registradas após a sua concessão, tá? Então, se na sua prova cai esse artigo e não tem o imediatamente, você já sabe que tá errado, tá? É imediatamente. Artigo 40, isso aqui que eu queria falar para vocês. Novidade legislativa também. Esta lei será aplicada a todas as situações de violência previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. O que estava acontecendo? O afastamento da Lei Maria da Penha em diversas hipóteses. O marido bateu na mulher, mas eu entendo que nessa situação a mulher não era vulnerável porque ela é halterofilista, porque ela é lutadora de jiu-jitsu, porque ela ganha muito mais do que ele. Afastava a Lei Maria da Penha. O marido bateu na mulher. Olha, mas ele bateu nela porque eles tiveram uma discussão relacionada a questões patrimoniais. Não teve nada a ver com violência de gênero, então eu vou afastar a Lei Maria da Penha, vou aplicar a Lei 9.099, né? Vou utilizar outras ferramentas. Não pode mais. Se eu tenho uma relação de violência, uma relação doméstica, de coabitação, ou uma relação de afeto, ou uma relação de parentesco, eu entendo que se houver uma violência ali de um homem contra a mulher, em regra, eu tenho uma violência de gênero. A violência de gênero nem sempre ela está clara e óbvia, mas ela é o pano de fundo dessa agressão. Ela só acontece porque eu tenho uma diferenciação de gênero, porque eu tenho uma supremacia do gênero masculino considerado aí globalmente, né? Então não é a violência pontual, não é só aquele caso. Eu tenho uma violência instituída socialmente. Tá? Então aqui é para evitar esse afastamento arbitrário da Lei Maria da Penha. Não interessa se a mulher é forte e o cara é fracote, se a mulher é rica e o cara é que não trabalha, que depende dela. Tá? Se eu tiver uma violência num ambiente doméstico, de relação de afeto, de parentesco, eu vou ter a aplicação da Lei Maria da Penha, tá? Essa é a regra. Logicamente, gente, eu tenho uma outra situação em que eu não tenho essa relação de parentesco, né? São duas pessoas que não se conheciam, na rua um olhou feio para outro, começaram a se bater, era uma mulher. Lógico que eu não vou ter aplicação da Lei Maria da Penha, tá? Mas se eu tiver uma daquelas relações lá, que vão configurar a aplicação da lei, eu não tenho como afastar, tentando dizer aí que não é uma violência de gênero, ok? Esse é o espírito aí desse artigo 40A. Lei 11.340 ainda, competência da lei... isso aqui é importante também, é um julgado de 2022, mas é importante, tá? Olha só. Há uma discussão de quando eu tenho, principalmente um caso de estupro de vulnerável, ocorrido dentro de um contexto familiar. Infelizmente, muito comum, muito triste. O estupro de uma menina pequena pelo pai, pelo avô, pelo tio. Qual é a competência para julgar? Vai ser a competência da vara de violência doméstica, já que eu tenho violência doméstica, ou de crimes praticados contra criança e adolescente, já que eu tenho uma criança e adolescente. Vamos ler aqui o que decidiu o STJ. Após o advento do artigo 23 da Lei 13.431 de 2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai ou similares contra a filha no ambiente doméstico ou familiar.
O que acontece? Esse julgado chegou porque disseram o seguinte: olha, como a vítima é menor de idade, tem 4 anos, acho que tinha 4 anos na hipótese, eu não tenho como processar na vara de violência doméstica, porque é um afastamento aí. Não necessariamente, tá? Eu continuo tendo a possibilidade. Se eu não tenho uma vara específica para julgar, eu não vou para o juízo comum, tá? Eu vou aí para a vara de violência doméstica, ok? Ainda que a vítima seja menor de idade. Vamos agora para as outras leis que eu comentei com vocês. Então, primeiro aqui, essa é a lei lá da Política Nacional de Dados, Lei 14.232 de 2021. O que é importante aqui a gente fazer a diferenciação? Em toda lei, gente, que traz diretrizes e objetivos, não tem jeito, eu preciso criar um método para diferenciar um do outro, porque é objeto de cobrança. Aí o que a gente normalmente faz? Dá certo, mas não dá certo sempre. Eu já percebi aqui que os objetivos iniciam com verbos, mas a banca às vezes vai fazer o seguinte, vai trazer o seguinte, olha. É diretriz aqui do PN na Info. A formulação, leiam comigo no artigo 3º 1, ó. A formulação, o planejamento, a implementação, o monitoramento, você fala assim, poxa, não tem verbo aqui, então tá certo, é diretriz. Não é, porque ele só omitiu o verbo da frente. Só que eu só tenho 3 diretrizes e o resto é objetivo. Então eu vou decorar somente as diretrizes e o resto eu vou esquecer. Eu vou bater o olho. Não foram as diretrizes que eu decorei, eu já sei que é objetivo, tá? Sei lá, gente, anota no papel que coloque na parede, para ver se você consegue lembrar no dia da prova. Então são diretrizes da PN na Info. Integração das bases de dados. Eu não vou fazer decorar o artigo inteiro não, tá, gente? É a fórmula geral. Integração das bases de dados, produção e gestão transparente das informações e incentivo à participação social. Acabou. É só isso aqui que eu preciso memorizar, tá? Se não for isso aqui, é o objetivo. Perfeito? Ai, Ju, mas a chance de cair isso aqui é muito pequena, mas se cair e você tiver decorado só isso aqui, você vai ganhar uma questão que talvez muita gente erre. Vamos lá, aqui vai terminar de ler os objetivos, a gente não vai nem ler, porque você só vai memorizar as diretrizes. Perfeito. Outro ponto que traz aqui importante, o que vai ter nesse cadastro? Eu já grifei aqui o que você vai memorizar, tá? Não é nem memorizar, gente, é ler para ter uma noção, tá? No que vai nesse banco de dados? O tipo da violência, o perfil da mulher, as características do agressor, o histórico de ocorrências, as ocorrências registradas, os inquéritos, a quantidade de medidas protetivas daquele local, né? Então eu preciso num ano, num mês, quantas medidas protetivas foram deferidas, né? Aqui, quantas medidas protetivas foram requeridas pelo Ministério Público. Olha só, eu deixei isso aqui grifado, lembrei por quê. Veja bem, eu quero falar de um outro ponto. Quantidade de medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público e pela mulher agredida. Aí você olha e fala assim, poxa, então quer dizer que no banco de dados entra a medida protetiva requerida pelo Ministério Público, requerida pela mulher agredida, e aquelas que são requeridas pelo delegado de polícia, não vai entrar? Não existe medida protetiva requerida pelo delegado de polícia. Não, Juliana, você está errada, porque você vai na delegacia e pede a medida protetiva. O delegado de polícia encaminha o pedido realizado pela vítima, tá? O Ministério Público, ele requer medidas protetivas, ele, titular dessa requisição, tá? O Ministério Público está pedindo medidas protetivas para a vítima porque ele entende que a vítima precisa de medidas protetivas. O delegado de polícia não faz isso. Ele simplesmente encaminha ao juízo o pedido de medidas protetivas que a vítima requer. A vítima chegou na delegacia, você quer medidas protetivas? Quero. Quais medidas protetivas você quer? Eu quero essa. Aí o delegado pega, a gente encaminha para o juízo. Eu não falo assim, olha juiz, a vítima nem quer, mas eu acho que ela precisa de medidas protetivas. Então não tem medida protetiva requerida pelo delegado de polícia, tá? E agora eu vou fazer um gancho rapidinho com a Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel trouxe a possibilidade de medidas protetivas de urgência muito parecidas com a Lei Maria da Penha lá no ECA, naqueles crimes praticados contra criança e adolescente. Nas medidas protetivas do ECA, o delegado de polícia pode representar pelas medidas protetivas? Sim. Por quê? Porque chega um caso de violência lá na delegacia. E quem é o agressor? É a mãe, é o pai. Quem que teria aí a possibilidade de pedir medidas protetivas em nome dessa criança ou adolescente? O seu representante legal. Mas o seu representante legal é o agressor.
Ele vai pedir medidas protetivas contra si próprio? Não vai. Por isso que, nesse caso, o delegado de polícia pode representar pelas medidas protetivas de urgência, ok? Porque, nesse caso, eu preciso proteger essa criança e adolescente. Mas aqui na Maria da Penha, a gente só encaminha o pedido realizado pela vítima, tá? Quantidade de processos julgados, medidas de reeducação e ressocialização do agressor, atendimentos prestados à mulher e quantitativo de morte violenta das mulheres, tá? Pronto. Gente, daquela lei é só isso aí que você precisa memorizar, tá? Se cair outra coisa, paciência. Aqui fala do assédio sexual no âmbito da administração direta e indireta. Pontos importantes dessa lei. O artigo 2º, parágrafo 1º, diz o seguinte: o programa aplica-se a todas as instituições privadas em que haja a prestação de serviços públicos, seja por meio de concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação. Beleza. Então, qual é o âmbito da aplicação dessa lei aqui, tá? Que é esse programa de prevenção aí ao assédio sexual, de educação. A gente vai ver aqui algumas medidas. Ele se aplica para administração direta e indireta e vai se aplicar também para aquelas empresas privadas que prestam serviços públicos, independentemente do regime. Porém, eu preciso de regulamentação específica do ente federativo, tá? Então aqui eu tenho, é quase como se fosse, quando a gente fala de constitucional, uma norma de eficácia limitada. Eu só vou ter a aplicação aqui desse programa nas instituições privadas após a regulamentação do ente federativo. Artigo 10. A aplicação desta lei às instituições privadas mencionadas ali em cima ocorrerá após a regulamentação da matéria pelo ente federativo responsável pela concessão, permissão, autorização ou delegação. Então, o ente federativo precisa legislar a respeito para que eu possa efetivamente aplicar essa lei, tá? Isso aqui tem cara de prova. Aqui, mesma coisa, tem objetivos e diretrizes. Vou fazer a mesma coisa, vou memorizar somente os objetivos, porque as diretrizes são em maior quantidade. Objetivos: prevenir e enfrentar a prática do assédio sexual, capacitar os agentes públicos ali nesse combate, implementar e disseminar campanhas educativas. Poxa, mas diz um monte de coisa. Pois é, você vai pegar só a fórmula geral. Se tiver uma palavra lá trocada, paciência. Olha o tanto de coisa que você tem para estudar e memorizar. Tem um momento no concurso público que a gente precisa aceitar que nós não vamos saber tudo e que a gente precisa escolher as coisas que a gente vai tentar memorizar. Se a gente não faz apostas, a gente fica maluco porque a nossa cabeça não é um HD e a gente não vai memorizar tudo, tá? Então eu tô trazendo aqui as minhas escolhas, as escolhas que eu faria com a minha experiência de prova. Confia. Aqui vai trazer as diretrizes, não vou ler para vocês porque tem um bocado e você vai decorar só aquelas lá, tá? Aqui, artigo 7º, importante. Os órgãos e entidades abrangidos por esta lei deverão manter pelo período de 5 anos os registros de frequência físicos ou eletrônicos dos programas de capacitação ministrados, tá? Poxa, que decoreba ridícula, concordo com você. Mas cai lá alguma coisa em relação a essa lei que traga prazo 5 anos, 5 anos, 5 anos. Lembra que assédio sexual tem 2 S's em assédio e em sexual tem mais um que lembra um 5. Você não vai mais esquecer que é 5 anos. Próxima lei, a lei mais importante que eu falei para vocês, porque tem total pertinência temática com o nosso cargo. É a lei que dispõe sobre a criação e o funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher, as DAMs, tá? Olha só, vamos lá. Essa lei estabelece que as delegacias de violência doméstica contra a mulher, elas funcionarão de forma ininterrupta, ok? Funcionando nos finais de semana e nos feriados. Ah, já acontece isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos os plantões. Então, as delegacias da mulher aqui funcionam em regime de plantão e elas já funcionam de forma ininterrupta. Mas nas cidades menores não, em outras cidades também não, tá? Perfeito. Olha só. Pontos para a gente decorar, chatos, mas que a gente precisa decorar. O atendimento às mulheres na delegacia será realizado em sala reservada e preferencialmente por policiais do sexo feminino, tá? Então, na delegacia da mulher, esse atendimento ele vai ser feito preferencialmente por uma policial feminino, mas não necessariamente, tá? Então, na delegacia da mulher, o atendimento será em sala reservada, preferencialmente por policiais do sexo feminino. Por que eu tô grifando isso para vocês? Olha só, vamos lá para baixo comigo no artigo 4º.
Nos municípios onde não houver delegacia especializada de atendimento à mulher, DAM, a delegacia existente, ou seja, a delegacia normal lá da cidade, deverá priorizar o atendimento da mulher vítima de violência por agente feminina especializada. Então, olha a diferença. Se a delegacia é especializada, o atendimento é preferencialmente por policial do sexo feminino, mas não necessariamente. Agora, se a delegacia não é especializada, aí nesse caso tem que ter uma policial feminina para fazer esse atendimento, tá? Perceberam a diferença, né? É especializada, preferencialmente policial do sexo feminino. Não é especializada, tem que ser policial do sexo feminino, tá? Voltando aqui. Parágrafo 2º, diz apenas que os policiais deverão receber aí uma capacitação adequada, né? E que essas delegacias, elas terão um número de telefone em que as vítimas poderão entrar em contato, ou qualquer outra forma de contato, né? Qualquer forma de mensageria aí, em que as vítimas possam acessar diretamente essa delegacia de polícia para reportar uma situação de violência ou de risco. Perfeito? Gente, é isso então que eu queria trazer para vocês. Acho que a gente conseguiu abordar os pontos mais importantes da Lei Maria da Penha, principalmente aspectos jurisprudenciais e de atualização legislativa, e tentei destacar para vocês aí os pontos mais importantes dessas outras 3 leis aí que a gente vê menos, tá? 2 delas do ano de 2023. Se for para escolher uma para focar, foca na última aí, que estabelece a criação das delegacias aí em regime ininterrupto de funcionamento, tá? É isso, um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula.